Esse documentário não é sobre o passado de um colégio. É sobre o futuro, que já começou. E talvez, depois de assistir, você também se pergunte: onde o futuro do meu filho vai ganhar história? O Colégio Século começou com uma creche, onde eu era professora, diretora, psicóloga, e foi crescendo e agregando pessoas que sonham o mesmo sonho comigo. O que Doralice não imaginava era que esse sonho ingênuo se transformaria em uma das melhores escolas de João Pessoa. Lembrar de como o Século cresceu é muito interessante, né? Porque eu vi o desempenho, a garra de uma mulher paraibana, de uma professora, de uma educadora que sonhou. Sonhos. É daqui que começamos, pois é deles que nascem os caminhos que se cruzam, valores que nos sustentam e o afeto que se espalha de aluno para aluno. Pessoas que foram pais de alunos nossos e professores da educação superior, que os filhos estudaram aqui com a gente, como é o caso da Liana, e a filha estudou desde de um berçário. Há gestos que não precisam ser anunciados. Eles são silenciosos, mas carregam a força de quem planta no presente aquilo que florescerá no futuro. Mas Liana tem algo para nos contar. A entrada de Lara aqui, eu acho que é uma coisa bonita de se falar, né? É uma lembrança que eu não esqueço. Aí eu chego com uma menina de 3 meses, dizendo: eu não tenho onde deixar minha filha, porque fiquei sem babá. E ela disse: tem problema não, traga o que você tem dela, que a gente vai reiniciar o berçário. Aqui, talvez você não saiba, mas havíamos plantado uma semente e ela se transformou em história. Eu tinha noção da história, de participar, da importância que foi o século na nossa vida, não só no colégio, né? Porque você imagina só dentro assim, das 4 linhas, sala de aula, provas. O século na nossa família foi mais do que isso, né? Foi... Oh, meu Deus! Ou seja, deu saudade, né? Foi permitir que minha mãe saísse para estudar fora, conseguir trabalhar, e hoje ela é professora da Federal e conseguiu pagar o intercâmbio para mim pelo colégio, consegui morar fora, estudei fora, que era o meu sonho. Mas se não fosse o século, aquele com a conversa com Doralice, de deixar, de abrir o berçário, o século não foi pra gente, e aí o orgulho que eu tenho é esse, de estar no documentário dos 30 anos, é que o século não foi só uma escola, né? Foi também uma possibilidade, uma parceira de chegar hoje, o que minha mãe se tornou também. Mas o século sempre teve esse lado humano das pessoas que chegam e perguntam: eu quero dar uma educação boa pro meu filho, esse é meu objetivo, esse é meu objetivo de vida. E Doralice sempre foi essa pessoa de que a educação vem em primeiro lugar e a gente vai fazer de tudo. Histórias como a de Liana nos mostram que o século é acolhimento. E esse mesmo cuidado que marcou gerações está presente todos os dias, acolhendo cada novo aluno que chega até nós. É o que Edjane, nossa primeira funcionária, carrega em sua própria história. Então aqui é a minha casa, é o meu segundo lar. Aqui eu sou feliz, aqui eu tenho amigos, aqui eu tenho crianças que aprendem comigo e me ensinam muitas coisas. Aqui eu tenho gestores que nos cobram, claro, para a gente sempre tentar dar o nosso melhor. E a gente vai crescendo e vai aprendendo, errando também. Doralice, a proprietária da escola, sempre teve esse pensamento de dar o melhor para os seus alunos, de crescer, de ter um compromisso realmente de fazer o melhor. Eu acho que isso a cada dia foi crescendo cada vez mais. Edjane estava correta. Esse compromisso que começou no coração da Doralice se espalhou pelos corredores
crescia junto com a escola. E foi nesse impulso que chegamos a 1999, o ano que o futuro pediu um novo nome. E o José estava lá, testemunhando tudo o que aconteceu. O nome Colégio Século se deu após uma votação, de indicação de nomes dados pelos alunos e pais de alunos, e foi aprovado com o nome Colégio Século. Saiu da Escola Sol Baby, do nome Fantasia, para o nome Colégio Século. Colégio Século. Essa palavra não é apenas um nome, é um símbolo, um reflexo do tempo que passa, do legado que se constrói, das histórias que se entrelaçam em cada sala. A votação não foi apenas sobre escolher o nome, foi sobre reconhecer quem éramos e o que estávamos construindo juntos. Porque, mais uma vez, o futuro ganhava história. Foram vocês, pais e alunos, que nos deram esse nome. Vocês já anunciavam algo que estava por vir, pois no tempo que se constrói um legado. E nesse movimento, a família Século percebeu o poder que tinha em suas mãos, o caminho que deveriam traçar até chegarem aqui agora, juntos. Estávamos nos preparando para transformar o mundo por meio da educação. Quanto professora, eu descobri que eu tenho o poder nas mãos, o poder da educação, o poder de vidas do amanhã. Para mim é muito importante. O que me move vir trabalhar todos os dias, primeiro eu gosto do que eu faço, é o amor pela educação e porque meus sonhos ainda não terminaram. A gente tem que estar sempre acompanhando e eu gosto, tenho amor, eu tenho paixão pela educação. E quando o sonho cresce mais rápido do que eu imaginava? Durante 2000 e 2004, tivemos mais crescimento, reflexo do esforço e da força da nossa comunidade escolar. Foi assim que ganhamos quadras, auditório, palcos para nossas artes e feiras de cultura. Isso não é só a gente contando. A cidade também já contou nossa história. Nas páginas dos jornais, nas vozes dos nossos alunos, na memória de cada família. Me perguntaram se eu choro. Eu não choro com facilidade, mas eu choro quando eu me lembro de um aluno que entrou aqui desde o tempo de um berçário da Sol Baby e hoje ele é pai de alunos. Eu trabalho com filhos dele e ele ainda olha e me chama de tia Dora. Então isso para mim é gratificante. Meu nome é Ítalo Fonseca Ferreira, tenho 28 anos e sou aluno Século desde o Sol Baby e minhas filhas hoje são alunas Século. O brilho no olhar do Ítalo diz muito mais do que palavras. Esse sentimento de voltar para casa se reflete hoje nos olhos de suas filhas. É pertencimento, tradição. É a história que se renova. Um encantamento que não se apaga, que transforma a escola em muito mais do que um lugar de estudo. Quando a gente tem uma educação de qualidade, a gente faz de tudo na condição de pai para também oferecer uma educação de qualidade para os nossos filhos, Então aqui eu fui bem cuidado, aqui eu aprendi muita coisa, fiz boas amizades. O que Ítalo viveu não foi exceção. Desde o início, já alfabetizamos mais de 3.632 crianças, formando bases sólidas para um futuro que aqui ganha história. E quando o ensino médio nasceu, em 2004, o Colégio Século também começou a escrever novas páginas dessa jornada. Já são 1.327 aprovados em universidades públicas e estaduais de todo o Brasil. E pensar que tudo começou assim, com apenas 5 alunos. Imagina ainda quantos futuros ganharão história ao passar por aqui. Estamos presentes em cada etapa da vida dos nossos alunos, mas ainda sonhamos em ir mais longe. Em 2014, chegou a vez do Bairro dos Estados receber essa história. E em 2019, abrimos as portas da unidade do Miramar, levando nossos valores e sonhos a ainda mais famílias. Esse crescimento orgânico é só um reflexo
do que a escola tem para oferecer para quem está estudando aqui. O século ele sempre teve essa ideia de reconhecer o aluno, né? Inclusive até hoje eu guardo todas as minhas premiações de aluno padrão, de aluno de destaque, de menção de aplausos. Por quê? Porque isso aí fez parte de quem eu sou hoje. Foi isso que me fez perseguir o estudo, foi isso que me fez perseguir os meus objetivos. E assim, se a escola não tivesse me incentivado, talvez eu não tivesse trilhado esse caminho. Essa aqui foi a minha professora, essa aqui me deu muita bronca, mas eu agradeço demais. Cada puxão de orelha foi essencial à minha formação como ser humano. Eu agradeço de verdade. Vai me chorar. Ai, Jesus. Então, foi um prazer ter feito parte da primeira infância dele, né? Que é um período importante, e agora mais ainda com as pequenas. Minha menina tá meio cuidada, né não? Tá. Puxou literalmente ao bar. Literalmente puxou ao bar. Não somos apenas escola. Somos família para quem vive essa história e para aqueles que ainda vão cruzar nossos caminhos. Quando eu fecho os olhos, são muitas lembranças que falam do Colégio Século. Mas tem aquela que mais comove a gente, né? E o que mais me comove foi numa época muito difícil, onde o Colégio Século a gente foi assaltada, teve tudo, e eu olhar os funcionários, levar a folha de pagamento, que naquela época a gente pagava em mãos, e todos os funcionários olhar para mim e vir me oferecer o que eles tinham guardado para poder suprir as necessidades da escola. Para mim foi o maior encantamento, né? É um gesto de amor, mas não foi só de funcionários, foi de pais, que entenderam o momento que estava no colégio. E isso para mim não tem preço. Em 2013, quando o assalto quebrou nossa rotina, descobrimos juntos o verdadeiro significado do que somos. Não foram livros nem muros que definiram esta escola. Foi a solidariedade que se espalhou e a coragem que floresceu num instante mais inesperado, mais difícil. Foi nesse momento que percebemos como a confiança e o cuidado se transformam. Como aquilo que semeamos retorna de formas que jamais imaginamos. A escola viveu o seu significado mais profundo: educar para ser. E ser é, sobretudo, estar junto, em cada instante. Mais uma vez eu digo, se comprovou, o século educa para ser. Definir o século nesses 30 anos consolidou valores. A escola consolida valores. Assim, eu que estudei, sei o quão boa a escola é e assim, a noção de família que existe no século, porque aqui você não está lidando com funcionário, você não está lidando com professor. No final das contas, como eu disse, né, hoje todo mundo é meu amigo. Mas quando eu lembro, eu vejo a foto, eu digo, Eliane. Tia Nando, você fez parte da nossa vida, não tem como, né? Dá um abraço. O maior problema hoje das empresas é não ter a sucessão. E eu agradeço porque isso já está garantido com Davidson e Daniele na direção da escola. Eu estou no Colégio Século a minha vida inteira, seja como aluno ou seja como gestor. Eu acho que o que marca minha trajetória é ter me descoberto aqui e ter crescido em mim diversas idades. Eu me desenvolvo no infantil com as crianças de 2, 3 anos que estão descobrindo o mundo agora, então eu rio facilmente, eu acredito com facilidade. Eu também me descobri nos alunos do Fundamental. É encantador a maneira que eles desvendam os laboratórios da vida, brincam no intervalo. E eu também me encontrei no aluno do ensino médio. No aluno do ensino médio que tem perguntas que não foram respondidas e que está em busca desse pertencimento na vida. E eu também me encontrei no gestor e nos pais e nos funcionários, que é exatamente na escuta. É na atenção e no cuidado como profissional. Então, a parte mais importante para mim do século é a pessoa que eu me tornei. Foi quando eu vi a garra da minha mãe, ela com tanto amor pela educação. Isso me motivou
a vir fazer parte da escola, a amar a educação. E também quando eu fui mãe, né? Eu acho que a maternidade também me chamou para que eu pudesse olhar para a educação de um modo diferente. Eu acho que aqui eu não tenho um momento que me marca. Aqui eu existo. Aqui eu de verdade eu me encontro em cada corredor. Boa tarde! Vocês já vão, já? Isso. Meu Deus! Onde vocês vão, hein? Há 30 anos, o século ilumina caminhos. Do passado ao presente tem sido um farol para João Pessoa e para todos aqueles alunos que passaram pelos nossos corredores. Aqui, debate se transforma em consciência, sonhos em realidade e as aprovações em novos futuros. Nossos alunos serão cientistas, políticos, médicos, guardiões da lei, líderes guiados pelo cuidado com o outro e pela coragem de criar futuros que amanhã serão histórias. Não sei se uma escola se constrói com tijolos ou memórias, mas aqui no século, cada parede levantada guarda uma história que insiste em não ser esquecida. Pois temos o poder de ver o mundo, não como ele é hoje, mas como ele será um dia. E convidamos vocês a acreditar. Para os próximos 30 anos, nos aguardam coisas além do horizonte. Imagine as possibilidades. Imagine o futuro brilhante que não espera. Imagine tudo e depois, juntos, vamos fazer acontecer. Porque aqui, o futuro do seu filho ganha história.